Uma discussão que a gente tem muito no setor público é a alternância de poder, né? De 4 em 4 anos a gente tem eleições. Muitas vezes, pela complexidade de agenda, como eu já falei, você não vai conseguir endereçar a determinado tema em 4 anos. Eu tive a oportunidade também de participar da COP28, que aconteceu ano passado Sim, nos Emirados Árabes. E a gente estava discutindo em um painel que eu mediei sobre mudança climática e o papel dos consórcios interestaduais, que são os consórcios de Estado. E a gente estavam governadores, vice-governadores nesse painel, e a gente discutindo esse exemplo, por exemplo, da mudança climática. A gente não vai resolver essa agenda em 4 anos de governo. certo. Não é uma agenda trivial. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais de longo prazo. A gente precisa trabalhar para além de um plano de governo, mas um plano de Estado, que a gente gosta de falar, né? Os consórcios interestaduais têm puxado um pouco essa agenda de planejamentos de longo prazo. E a gente tem também feito muito aqui na Fundação Dom Cabral planos de desenvolvimento de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, que é o quê? Eu olhar para os contextos que eu tenho hoje, olhar para perspectivas futuras da gestão, da região, de demandas da população, e eu traçar um plano de longo prazo. É claro que eu vou trazer ele para os 4 anos do planejamento estratégico, né, priorizando os horizontes de atuação, mas eu preciso olhar, eu preciso trabalhar com algumas questões e endereçar elas de longo prazo. Então, essa é uma solução que a gente tem trabalhado muito e que a sociedade precisa. A gente não pode, de 4 em 4 anos, ter um governo começando tudo do zero. A gente Certo. trabalhou muito essa temática e vamos trazer, esse ano, que é ano de eleições municipais, a questão da transição de governos. Tem até um webinar também no YouTube da Fundação, para quem tiver interesse, com a ministra Anastasia, falando da descontinuidade das políticas públicas e o tanto que a gente perde recursos com isso. Então, pensar em planos de longo prazo, planos de desenvolvimento. E aí, Clodoaldo, a gente tem feito muito atrelado aos ODSs, que eu comentei também no início, atrelada à Agenda 2030, porque isso é um imperativo, não dá mais para a gente falar de desenvolvimento sem a gente trazer essas coisas para a mesa. E, inclusive, isso pode ser um diferencial. A gente já viu casos de trabalho, a gente fez um plano de desenvolvimento para um estado aqui do Brasil, em que ele conseguiu viabilizar funding, financiamento para o estado. Por quê? Porque ele tinha um plano de desenvolvimento Uhum. estruturado, traduzido em projetos. Então, ele conseguiu, inclusive, financiamento para coisas que ele precisava fazer. Você falou lá atrás sobre essa linha, em alguns momentos, tênue de gestão pública e privada. É como se uma empresa se preparasse em termos de gestão para captar investimento. Exato, exato. E você não vai investir numa empresa que não tem o caminho que ela quer seguir estruturado e bem formatado. Então, em função de toda essa complexidade do desafio do setor público, muitas vezes os gestores se perdem. Eles têm que apagar. É a tal da ambidestria que a gente fala, né? O foco no Uhum. curto e no longo prazo. Então, a gente tem ajudado muito essas organizações a fazer isso. E é tão curioso, Clodoaldo, que a gente tem visto, inclusive, assembleia fazendo planejamento estratégico, tribunais de contas, que são os órgãos né, que são responsáveis pelo controle, fazendo planejamento estratégico. O que eu quero ser, qual que é o meu papel, qual que é a minha missão. O executivo, o Estado, o município, pensando no longo prazo. Você falou do envolvimento da sociedade, a gente falou bastante sobre isso também aqui. Tem sido muito comum a gente fazer planejamentos estratégicos colaborativos, tem toda uma discussão sobre estratégia aberta e aplicação no setor público, em que a gente envolve mais a sociedade, porque, afinal de contas, o setor público está aí para servir a população, então a gente fazer isso de forma compartilhada com a sociedade. Trabalhar a gestão do desempenho também é algo muito relevante, que é justamente para ajudar a tirar
essa estratégia do papel e ter mecanismos de incentivo para que isso aconteça, e governança para que isso aconteça, senão vai ficar um papel na gaveta, não adianta de nada. Planos de cargos, salários e carreiras. Esse é um outro desafio que é muito comum no setor público, porque os planos de cargos, salários e carreiras são antigos, são defasados. A gente tem hoje, às vezes, dependendo da instituição, até manicure tem. Outro dia a gente estava conversando concursada, porque são coisas antigas, assim, Uhum. coveiro, hoje tem toda uma discussão do que o Estado vai fazer e o que ele vai parcerizar via PPP, via concessão. Então, esse tipo de discussão e rever a estrutura de cargos é muito relevante. Tem cargos que não fazem sentido mais com a realidade que a gente está fazendo. E aí você consegue também estruturar mecanismos de progressão de carreira que acabam motivando também os servidores, trabalhando de uma forma mais efetiva. Então, tem ganhos aí também relevantes. A estrutura organizacional, você ter uma estrutura organizacional alinhada à estratégia e que consiga acontecer de uma forma mais ágil, alinhada às prioridades de governo também. Então, se o determinado, né, se o prefeito, se o governador tem uma agenda em relação à priorização de algumas políticas públicas, ele precisa traduzir isso na estrutura dele, senão ele Certo. também não consegue implementar, isso vai se perder. Então, são várias soluções de gestão de políticas públicas que ajudam a lidar com toda essa complexidade, organizar isso tudo. Eu estava esses dias conversando, e até a gente estava num evento para prefeitos aí em Foz, né, aí no Paraná, deve ter umas 2 semanas, e eu contei também essa metáfora, assim, por que investir em gestão e não construir uma escola, construir um hospital? Porque é a gestão que vai viabilizar isso. Se você não fazer suas escolhas via esse processo de gestão, seja um planejamento estratégico, implementação, você não vai conseguir entregar nada. Então, é a gestão que vai viabilizar as entregas dessas coisas que são tão importantes para a população. Então, é esse exercício que a gente tem trabalhado muito nos projetos que a gente desenvolve aqui na Fundação, no nível federal, estadual, municipal, para executivo, legislativo, judiciário, órgãos de controle, tem uma diversidade grande aí de tipos de instituições do setor público que a gente tem atuado.